Primeiro vídeo de muitos desse canal e a gente começa com a resolução da prova da URGS do ano passado. Primeira questão fala sobre lançamento oblíquo e começa com o seguinte cenário. Enquanto percorre um trecho de trajetória horizontal e retilínea com velocidade constante de 3 metros por segundo medido por um observador em repouso, um garoto andando de skate joga verticalmente para cima uma bolinha de tênis com velocidade inicial de 5 metros por segundo, medida em seu referencial. Mantendo a mão na mesma posição em que a lançou, o garoto a pega de volta na queda. Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze o atrito com o ar. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a trajetória percorrida pela bolinha como vista pelo observador em repouso? Então é importante destacar aqui que a trajetória também é uma grandeza que depende do referencial. E para o observador em repouso, que ele vai enxergar uma parábola, porque enquanto a bolinha é lançada verticalmente para cima e realiza um movimento acelerado, a velocidade diminui na subida devido ao efeito gravitacional e aumenta na queda, ao mesmo tempo ela vai para frente com velocidade constante. E por causa disso, o lançamento oblíquo ele é considerado uma composição de movimentos. Enquanto o corpo vai para frente em MRU, ele também realiza um MRUV na vertical, um lançamento vertical para cima, seguido de uma queda livre. E necessariamente por causa disso, do observador que está em repouso, a trajetória vai ser uma parábola. Enquanto verticalmente o movimento é de subida e depois de descida, no caso a subida retardada e a descida acelerada, ele também realiza um movimento em MRU na horizontal. E essa composição de movimentos resulta em uma trajetória em formato de parábola. Se eu olhar para as alternativas, só tem dois cenários possíveis, duas parábolas, então ou é letra A ou é letra B, e aí a gente já vai imaginar o seguinte cenário. Como eu tenho duas parábolas diferentes, eu posso ou determinar qual é a altura máxima atingida, ou simplesmente o alcance desse lançamento. Qualquer uma dessas duas informações eu já consigo resolver e acertar qual é a resposta. Para determinar a altura máxima, eu tenho dois cenários possíveis, ou calcular por Torricelli, ou descobrir qual é o tempo que ele demora para atingir a altura máxima e, a partir do tempo, determinar qual é a altura que ele se encontra nesse instante, que é trabalhar pela função horária de posição, nesse caso, função horária de altura. Vou resolver por Torricelli, então velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração do movimento, que nesse caso é a aceleração gravitacional, vezes a variação de altura. Quando ele atinge a altura máxima, ele para de subir, por isso a velocidade final dele na direção vertical é zero, a sua velocidade inicial foi dada, e aí a aceleração gravitacional, como ela é sempre em direção ao centro da Terra, ou seja, aponta verticalmente para baixo, eu já vou colocar o negativo. Então, 2 vezes 10 vezes a variação de altura, que é o que nos interessa. Variação de altura, portanto, vai ficar menos 25 sobre menos 20. Isso é a mesma coisa que 12,5 sobre 10, 1,25 metros. Essa vai ser a altura máxima que esse objeto vai atingir quando ele for lançado com 5 metros por segundo, sob a ação exclusiva do campo gravitacional terrestre. E aí eu já consigo responder, já sei qual é a altura máxima, e se eu quisesse conferir para ver se o alcance horizontal vai ser 3, num cenário que daqui a pouco os alcances fossem iguais, a gente pode relembrar então que o movimento horizontal, embora ele seja diferente, ele acaba acontecendo no mesmo intervalo de tempo, ou seja, o tempo que o corpo tem para ir para frente é o mesmo tempo que ele vai passar no ar. Então eu conseguiria descobrir, por exemplo, o tempo que ele demora para atingir a altura máxima, com isso determinar quanto tempo ele fica no ar e depois calcular o quanto ele foi para frente a partir desse intervalo de tempo. Lembrando que na horizontal eu não tenho aceleração nenhuma, o corpo se desloca em MRU. Então, função horária de velocidade, Vy igual a V0y mais g vezes t, na altura máxima a velocidade final vai ser 0, ele é lançado para cima com 5 e a aceleração gravitacional igual a menos 10. Isolando isso aqui, menos 5 dividido por menos 10 vai ficar 0,5 segundos, ou seja, demora 0,5 segundos, meio segundo, para ele atingir a altura máxima que ele tem, de 1,25 metros. E nesse intervalo de tempo, então, dobrando, é o tempo que ele tem para ir para frente. Se ele demora 0,5 segundos para atingir a altura máxima, ele vai passar 1 segundo no ar.
E por causa disso, basta eu calcular qual é a distância que ele percorre na horizontal no tempo de 1 segundo, que eu posso fazer de cabeça. Se ele está indo para frente com uma velocidade de 3 metros por segundo, em 1 segundo ele anda 3 metros, que é justamente o gráfico que nos diz isso. O primeiro gráfico. Quando ele atinge a altura máxima, essa posição, verticalmente falando, vai ser de 1,25 metros e no tempo total ele vai ter percorrido 3 metros. Esse é o alcance horizontal do movimento. E se eu quisesse calcular isso, lembrar que o movimento em x é um MRU e, portanto, eu utilizaria as equações de um MRU, ou seja, um movimento sem aceleração. No deslocamento horizontal, então, Vx é igual ao deslocamento horizontal sobre t, a velocidade horizontal é 3, eu quero saber o deslocamento horizontal que ele vai ter, e isso acontece durante 1 segundo, já que é o tempo que ele vai passar no ar. Portanto, o seu deslocamento horizontal vai ser de 3 metros. E aí fecha letra A. Questão 17 diz o seguinte: um estudante de peso P, interessado em verificar a segunda lei de Newton, coloca uma balança calibrada em newtons no chão de um elevador, que está inicialmente parado. Ele se posiciona sobre a balança e aciona o elevador para subir. A figura abaixo representa a situação descrita. No movimento ascendente do elevador, o estudante constata que... E aí ele fala sobre alguns intervalos de tempo e o tipo de movimento que vai acontecer em cada um deles, e pelas alternativas eu já consigo perceber o seguinte: a questão fala sobre a comparação da indicação da balança em relação ao peso da pessoa. E isso tem uma relação direta com a força de compressão que está sendo feita sobre a balança. E isso significa, em outras palavras, que é uma análise da força normal que atua sobre essa pessoa, da força de contato com o chão, ou nesse caso com a balança. E por causa disso, então, a gente vai interpretar que as forças que atuam nesse problema são o peso da pessoa, vertical para baixo, e aí a força normal, verticalmente para cima, e nesse contexto eu poderia interpretar ele como ela, no caso a força normal, como sendo a força que a balança vai fazer sobre a pessoa, que coincide com aquele que a pessoa faz sobre a balança. E isso significa que a balança está indicando justamente a força normal. Então aquilo que no problema ele chama de força 1, força 2, força 3, em cada uma das situações, com tipos de movimentos diferentes, ele quer que a gente compare se a normal é igual ao peso, maior do que o peso ou menor do que o peso. E aí a gente começa com a seguinte situação. No primeiro intervalo de tempo, o elevador sobe com aceleração constante de módulo A menor do que a aceleração gravitacional e a balança indica um valor de força 1. E aí a gente começa com a seguinte ideia. O elevador vai subir acelerado. Se ele sobe acelerado, isso significa que a aceleração é para cima, assim como o sentido do movimento. E a gente vai lembrar que, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E quem produz a aceleração de um corpo é a força resultante que atua sobre ele. Por isso, a gente vai associar que, se a aceleração é vertical para cima, então a força resultante também é. Mas nós temos duas forças atuando sobre o corpo. E por isso a gente pode interpretar que, durante uma subida acelerada, a força resultante é para cima. E se a força resultante é para cima, então necessariamente nessa primeira situação, a normal é maior do que o peso, porque eu preciso de uma força resultante para cima. E existem, nesse caso, apenas duas forças atuando sobre o corpo. Uma vertical para cima e uma vertical para baixo. Para que a resultante seja para cima, então a normal é maior do que o peso. E essa é a lógica da primeira situação. Portanto, a força 1 é maior do que o peso da pessoa. Nessa primeira situação, nós temos uma força de contato maior do que o peso da pessoa, por isso que ela vai subir de forma acelerada. Depois diz que no próximo intervalo o elevador sobe com movimento uniforme e a balança indica um valor de força 2. Se a balança indica a força normal, a gente vai novamente pensar nela. E é basicamente isso que precisa fazer nessa questão. Se o corpo sobe agora com velocidade constante, nós vamos lembrar que velocidade constante significa que eu tenho um movimento, mas eu não tenho aceleração. E se eu não tenho aceleração, eu também não tenho força resultante. E se a força resultante vale 0, o único cenário possível para isso acontecer
é anormal sendo igual ao peso. Então, nessa configuração, nós teríamos que a balança indicaria exatamente o peso da pessoa. A normal vai ser igual ao peso. Depois diz, no terceiro intervalo de tempo, o elevador continua subindo, freando até parar, com uma aceleração constante de módulo A, e a balança indica um valor de força 3. Então a ideia aqui é lembrar que agora eu tenho um movimento de frenagem, então eu preciso ter aceleração, e se é uma frenagem, eu tenho necessariamente uma aceleração oposta ao sentido do movimento. Então agora, a velocidade é para cima, mas a aceleração é para baixo. E aí muita gente confunde achando que deveria ser chamado aqui de desaceleração. Embora possa ser utilizado esse termo, ele não está 100% correto, porque acelerar significa simplesmente variar de velocidade. E no caso de um carro freando, ou nesse contexto mesmo, frear pode ser justamente um tipo de aceleração, só que ela é oposta ao sentido do movimento e por isso que a velocidade vai reduzir. Mas a gente tem esse cenário necessariamente. A velocidade é para cima e a aceleração é para baixo. Se a aceleração é para baixo, então a força resultante também é para baixo. Se a força resultante é para baixo, necessariamente o peso vai ser maior do que a força normal. E se o peso é maior do que a normal, então agora nós temos uma descompressão em relação à balança. É como se ao subir de forma acelerada a pessoa fosse levemente descomprimida em relação à balança. Por inércia, a pessoa tende a seguir subindo quando a balança começar a frear o seu movimento. E isso reduz a compressão dela em relação à superfície da balança, diminuindo a normal. Ou seja, nesse cenário, a normal é menor do que o peso. E por ser menor do que o peso, nós temos uma indicação de que a força na terceira situação é menor do que o peso da pessoa. E aí o nosso gráfico vai ficar num formato de escadinha, como é esse gráfico aqui. Primeiro a força de contato era mais intensa do que o peso da pessoa, depois igual e depois menor. E aí em cada um desses cenários, o que a gente fez foi avaliar a força normal, que é isso que essencialmente indicaria a balança, a força de contato da pessoa com ela. Questão 18 diz o seguinte: um objeto é lançado verticalmente com velocidade de módulo v a partir da superfície terrestre e atinge uma altura máxima ht. Esse mesmo objeto, quando lançado verticalmente com velocidade de igual módulo v a partir da superfície lunar, atinge uma altura máxima hl. Sabendo que a aceleração da gravidade na superfície lunar é aproximadamente 1/6 da aceleração da gravidade na Terra e desprezando os atritos de qualquer natureza, considere as afirmações abaixo. Então, informação muito importante quando ele fala para que a gente não considere o atrito, desprezando atritos de qualquer natureza. Porque isso aqui significa que, mesmo que na Lua eu não tenha resistência do ar, e no caso da Terra nós tenhamos a atmosfera e teria essa resistência do ar, eu não vou considerar isso. Ou seja, ele quer perguntar coisas a respeito da interação gravitacional, que na Lua vai ser 6 vezes menor. E apenas a respeito disso, e aí nós temos algumas grandezas para analisar nesse cenário de menor gravidade, mas ainda desprezando, por exemplo, a resistência do ar. E aí, pelas alternativas, eu percebo que a afirmativa 1 eu consigo resolver por cinemática, mas a 2 e a 3 já nos leva a um cenário de análise de energia potencial gravitacional e energia mecânica, e por isso a gente já vai começar a resolver dessa forma. Então, a primeira relação que ele traz é a seguinte: a altura máxima na Lua é maior do que a altura máxima atingida na Terra com a mesma velocidade. Se a gente tentar resolver de forma intuitiva, nós podemos imaginar que, sendo lançado com a mesma velocidade num campo gravitacional menor, eu tenho a mesma energia cinética inicial, mas enquanto o corpo sobe, o trabalho da força-peso vai ser diferente para uma mesma variação de altura. É como se a gravidade na Lua fosse menos resistente ao movimento de subida, e por isso ele acaba atingindo uma altura maior. Se eu quiser deixar a coisa mais matemática, a gente pode simplesmente lembrar de que num lançamento vertical para cima, a conversão de energia que nós temos é de energia cinética em energia potencial gravitacional.
Se eu atinjo a altura máxima, num sistema conservativo, toda a energia cinética que eu tinha no início se transforma em energia potencial gravitacional, que é a ideia que a gente vai ter aqui para tentar estabelecer uma relação matemática entre a altura atingida num certo campo gravitacional quando lançado com a mesma velocidade. E isso então vai nos levar à seguinte ideia: energia cinética se transformando em energia potencial gravitacional. Claro que eu poderia começar com a equação da energia mecânica do início igual a energia mecânica do fim, abrir a energia mecânica como sendo a soma das formas de energia, mas isso vai nos levar a exatamente esse cenário. Energia cinética se transformando em energia potencial gravitacional. Cinética é a energia associada ao movimento, potencial gravitacional associada à altura, e aí a gente faz direto dessa forma. Então a energia cinética inicial, massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Tenho a altura dos dois lados, massa dos dois lados, consigo cancelar esse termo. E aí, como eu quero encontrar uma relação entre a altura e a aceleração gravitacional, eu posso isolar a altura e encontrar a seguinte expressão. No fim, a altura vai ser dependente de v ao quadrado sobre 2g. E o que nos interessa está aqui. A altura é inversamente proporcional à aceleração gravitacional. O que isso quer nos dizer? Que quanto maior for a aceleração gravitacional, menor vai ser a altura. Ou no cenário de comparar a Terra com a Lua, menor a aceleração gravitacional implica em uma maior altura máxima atingida, já que a força-peso vai realizar menos trabalho para o mesmo deslocamento vertical na superfície lunar. Ou seja, é mais fácil eu atingir uma altura maior na Lua do que na Terra. E aí, então, a primeira afirmativa está correta. A altura máxima na Lua, de fato, vai ser maior do que a altura máxima na Terra. A segunda afirmativa, ela tem um detalhe que tem que cuidar bastante, que é o termo que aparece logo no início, que é a variação da energia potencial gravitacional, porque variação não é a mesma coisa que o valor da energia em um certo ponto. Variação tem a ver com a mudança. E matematicamente a gente define como sendo a diferença entre o valor final e o valor inicial. Então, na dúvida, tentem matematizar o negócio, porque a gente pode confiar nas equações, desde que a gente saiba interpretá-las, obviamente. A afirmativa 2 diz assim: a variação da energia potencial gravitacional na experiência realizada na Lua é maior que a variação da energia potencial gravitacional na experiência realizada na Terra. Então a gente começa definindo e mostrando, visualizando matematicamente o que seria essa variação. Variação de energia potencial gravitacional seria energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional que eu tenho no início. Nos dois cenários, na Terra e na Lua, o objeto vai ser lançado da superfície e, portanto, sua energia potencial gravitacional inicial vai ser zero. Então esse termo aqui a gente já pode cancelar e eu percebo que a variação de energia potencial gravitacional tem uma relação direta com a energia potencial gravitacional final que o corpo vai adquirir. E aí, abrindo essa equação, a gente percebe que vai depender desses fatores aqui, mgh. Então, num primeiro momento, a gente poderia associar que quanto menor for o campo gravitacional, menor vai ser a energia potencial gravitacional final. Só que eu preciso lembrar que a altura máxima atingida vai ser diferente em cada um desses cenários. E nós encontramos exatamente a relação que nos diz que a intensidade do campo gravitacional implica de forma inversa a altura máxima atingida. Onde a gravidade é menor, a altura máxima atingida vai ser maior. E esses fatores nessa ideia vão acabar se compensando. Se eu lançar um objeto na Lua, embora a gravidade da Lua seja menor, ele vai subir mais. E esses fatores são inversamente proporcionais, eles vão se compensar, e isso faz justamente com que a energia potencial gravitacional final nos dois cenários seja a mesma. Eu poderia até tentar deixar isso mais intuitivo e pensar que simplesmente a energia cinética que eu tenho no início vai se transformar em energia potencial gravitacional. E a energia em sistemas conservativos necessariamente vai se manter igual. Por isso,
que a energia potencial gravitacional, e no fim essa afirmativa traz a ideia de variação, vai ser a mesma nos dois casos, na Lua e na Terra. E, portanto, ela está incorreta. Não vai ser maior, vai ser a mesma tanto na Terra quanto na Lua. E a última afirmativa diz: a variação da energia mecânica na experiência realizada na Lua é igual à variação da energia mecânica na experiência realizada na Terra. Verdadeiro. Variação de energia mecânica para sistemas conservativos é igual a zero. Não há variação da energia mecânica em sistemas conservativos, ou seja, o valor é sempre o mesmo. E como ele fala para desprezar atritos de qualquer natureza, tanto a análise da Lua quanto a análise na Terra implica que nós estamos analisando sistemas conservativos. E, portanto, a variação da energia mecânica será igual. E aí nós temos como gabarito letra C. Apenas 1 e 3. Questão 19 diz o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparece. Um objeto de massa 5 kg movendo-se com velocidade constante de 8 metros por segundo ao longo de uma trajetória horizontal e retilínea, sem atrito, choca-se frontalmente com um objeto de 10 kg de massa, parado. Após o choque, o primeiro objeto recua com uma velocidade de 2 metros por segundo, e o objeto passa a mover-se com uma velocidade de módulo, que é o que a gente quer descobrir, e a colisão entre os objetos é... tarará. Então, primeiro, imaginando o cenário, eu tenho um objeto de 10 kg de massa que está inicialmente em repouso, sua velocidade vale zero, e um outro objeto vai colidir com ele. Esse objeto é mais leve, tem metade da massa e se movimenta com uma velocidade de 8 metros por segundo. E após a colisão, o primeiro objeto, o mais leve, de 5 kg, vai retornar com uma velocidade de 2 metros por segundo. Recua com uma velocidade de 2 metros por segundo significa que ele vai voltar. E ele quer saber o que acontece com um outro objeto. Então, num cenário de colisões, o que a gente precisa lembrar é que a quantidade de movimento se conserva. A energia não necessariamente, mas a quantidade de movimento em qualquer tipo de colisão, por ser um sistema isolado, e considerando que não atuam forças dissipativas, essa colisão vai ser um sistema isolado e eu posso aplicar a ideia da conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento, que tem a ver com a massa e a velocidade antes da colisão, é igual a que nós vamos ter depois dela acontecer. Então, quantidade de movimento de um sistema, eu somo a quantidade de movimento de cada parte. Nesse caso, inicialmente, eu só tenho um corpo em movimento, então a quantidade de movimento inicial é relativa apenas a ele. Depois da colisão, nós necessariamente vamos ter os dois corpos em movimento, e eu já posso afirmar isso justamente pela ideia da conservação da quantidade de movimento, que é uma conservação vetorial. O que isso quer dizer é que, quando a gente fala em conservação da quantidade de movimento, não só o valor precisa se conservar, mas também a questão da orientação. Então, antes de os corpos colidirem, eu tenho uma quantidade de movimento de 40 kg/metro por segundo, ou seja, 8 vezes 5 para a direita. Depois da colisão, eu preciso continuar tendo essa quantidade para a direita. Só que isso leva a vários cenários. E eu já sei que o de 5 kg está voltando. Então, obrigatoriamente, o da frente precisa ir mais rápido para que a gente tenha uma conservação matemática da quantidade de movimento e também a questão de orientação. Então, quantidade de movimento inicial, apenas o corpo de 5 kg em movimento, e aí 8 vezes 5, então massa vezes velocidade inicial vai ser igual. Depois os dois corpos vão estar em movimento, então massa vezes velocidade mais massa vezes velocidade. E aí relativo a cada um deles. Aqui até seria conveniente chamar de A e B para não se confundir. Então, inicialmente, apenas o corpo de 5 kg de massa está em movimento com uma velocidade de 8 metros por segundo. 5 vezes 8 vai ficar 40 kg/metro por segundo horizontal para a direita. Existe uma orientação associada à quantidade de movimento e ela acompanha a orientação da velocidade. Depois da colisão, como o corpo mais leve recua,
eu preciso matematicamente colocar um sinal negativo. É assim que eu traduzo a questão vetorial, para não precisar entrar na questão de ter um ângulo de 180 graus e começar a trabalhar com todo aquele aparato, a ferramenta vetorial em si, e aí esse sinal facilita a nossa vida. Numa mesma direção, o sentido é positivo e o sentido oposto é o sentido negativo. Então o corpo de 5 kg, agora ele volta com uma velocidade de módulo 2, mas matematicamente, na hora que eu vou fazer a conta, eu preciso colocar esse menos 2. Mais a massa do outro corpo, 10 kg, vezes a velocidade com que ele vai ir para frente, que é o que nós queremos descobrir. Então isso aqui vai ficar 40. 5 vezes menos 2 vai ficar menos 10, passa para esse lado somando, mais 10. E isso aqui vai ser igual a 10 vezes a velocidade com que o corpo vai para frente. Então isso aqui vai ficar 50 dividido por 10, e essa vai ser a velocidade com que ele vai para frente. E aí eu consigo perceber que houve, de fato, a conservação da quantidade de movimento, porque agora nós temos, depois da colisão, os dois corpos em movimento e aquele de 10 kg de massa está indo para frente com 5 metros por segundo. E aí, analisando, eu percebo que eu tenho 10 kg metro por segundo para trás, 50 kg metro por segundo para frente. Se eu subtrair esses dois valores, eu volto aos 40 para a direita que nós tínhamos antes da colisão. E aí a única coisa que tem que tomar cuidado, especificamente para URGS, é que eles utilizam aqui a nomenclatura de ensino superior. Colisão elástica no ensino superior é aquela que conserva a quantidade de movimento e a energia cinética do sistema. Qualquer coisa que não seja isso, eles consideram colisão inelástica. E essa foi a ideia que teria que ter para responder essa pergunta de forma correta. No ensino médio, a gente acaba trabalhando com uma classificação um pouquinho mais ampla. E aí nós temos a colisão perfeitamente elástica, parcialmente elástica e inelástica, que normalmente a gente retrata o cenário de que os corpos ficam juntos depois da colisão. E nesse caso, a gente vai ter que avaliar se a energia se conservou ou não para conseguir responder. E aí isso nos leva a duas situações possíveis. Uma delas é, de fato, eu calcular a energia cinética antes da colisão, qual é a energia cinética depois da colisão, e aí eu vou perceber que esse valor total diminuiu. Lembrando que a energia cinética total é só a soma das formas de energia, eu não preciso levar em consideração o sentido do movimento e colocar um sinal negativo. Eu simplesmente calculo o valor que eu tenho no início, calculo o valor que eu tenho no fim, e no fim, depois da colisão, eu tenho os dois corpos em movimento, então eu vou calcular a energia cinética de cada um e vou somar, e eu vou ver que a energia diminuiu, isso define, portanto, que a colisão foi inelástica, ou a gente pode lembrar um pouquinho da ideia de coeficiente de restituição e avaliar se os corpos estão se afastando depois da colisão de forma mais rápida, mais lenta, ou da mesma forma do que antes da colisão. E a partir disso eu sei se a energia foi dissipada, não foi, e o cenário é o seguinte: antes da colisão, os corpos se aproximam com uma velocidade relativa de 8 metros por segundo. Já que eu tenho um dos corpos parado, o outro em movimento se aproximando com 8 metros por segundo, essa já é a velocidade relativa de aproximação entre eles. A velocidade relativa de afastamento vai ser de 7 metros por segundo, porque eu tenho um se deslocando para a direita e o outro se deslocando para a esquerda. São movimentos de mesma direção, mas com sentidos opostos, e a velocidade relativa acaba sendo a soma das velocidades. E esse cenário indica que nós tivemos perda de energia, porque a velocidade relativa de afastamento é menor do que a velocidade relativa de aproximação. Isso seria uma situação em que o coeficiente seria menor do que 1, mas maior do que 0, e caracterizaria isso como uma colisão parcialmente elástica, no sentido e da análise que a gente faz normalmente no ensino médio. Os livros didáticos de ensino médio eles trazem essa nomenclatura, mas para a URGS, que utilizou a nomenclatura do ensino superior, qualquer coisa que não seja elástica, que conserva a quantidade de movimento e energia, é inelástica. E, portanto, essa aqui é uma colisão considerada inelástica, já que se conservou a quantidade de movimento, mas não conservou a energia. Houve uma dissipação de energia. Questão número 20. A pressão na superfície de uma piscina com 3 metros de profundidade e com água até a borda é a pressão atmosférica de 101 kPa.
Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a massa específica da água igual a 10 na 3 kg por metro cúbico. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparecem. A pressão absoluta em um ponto a uma profundidade de 2 metros vale tantos quilopascais e o valor da pressão manométrica nesse ponto é tantos quilopascais. E aí a primeira coisa que eu preciso lembrar é que a pressão total no interior de um líquido é dado pelo teorema de Stevin, ou princípio de Stevin, que vai considerar que a pressão total a uma certa profundidade é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. E aí, como ele já traz a unidade quilopascal, é conveniente que a gente trabalhe também com quilopascal e já responda então de acordo com as alternativas. Pressão atmosférica em quilopascal, ele trouxe 101. E aí, pressão hidrostática, nós vamos calcular também em quilopascal. Se eu colocar tudo no sistema internacional, isso fica em pascal. E aí depois a gente só ajusta para aparecer o 10 na 13 e transformar isso em quilopascal. Densidade da água, 10 na 3, gravidade 10, profundidade 2 metros. Já apareceu o 10 na 3, então facilitou a nossa vida. Essa conta aqui a gente vai fazer como sendo 2 vezes 10 que vai dar 20, e isso ficaria 20 vezes 10 na 3. Só que 10 na 3 é o 1000, ou seja, já é o prefixo quilo. Então 20 vezes 10 na 3 pascal é a mesma coisa que 20 quilopascal. Ou seja, isso aqui vai ficar 101 quilopascais mais 20 quilopascal. 121 quilopascais. Essa é a pressão total em um ponto a 2 metros de profundidade no interior dessa piscina. E quando ele pergunta a pressão manométrica, é a pressão que difere da pressão atmosférica, ou seja, a gente vai considerar apenas a pressão hidrostática nesse cenário, que é o que a gente calculou como pressão hidrostática aqui, 20 quilopascais. E por isso, a resposta fica letra B, 121 e 20. Questão 21. Duas barras metálicas x e y com comprimentos respectivamente iguais a L0 e a 1,5 L0 são submetidas à mesma variação de temperatura ΔT, conforme o gráfico abaixo. Sendo αx e αy, respectivamente, os coeficientes de dilatação linear de x e y, a razão entre eles é igual a... O primeiro detalhe é perceber o que significam retas inclinadas da mesma forma em relação aos seus coeficientes. E aí a primeira análise que a gente vai fazer é imaginar qual é o significado físico dessa inclinação em relação às grandezas que estão no gráfico. Então, essa inclinação, que é igual para as duas, pode ter uma relação direta com o coeficiente, mas não apenas em relação a ele, porque se a gente lembrar da fórmula da dilatação linear, essa dilatação ela depende do comprimento inicial e do coeficiente de dilatação linear. Então, puramente analisando a inclinação do gráfico, eu posso chegar à seguinte conclusão, que para a mesma variação de temperatura, as duas barras vão dilatar a mesma coisa. É isso que significa a mesma inclinação nesse contexto. Como esses gráficos deram retas, a gente espera que exista uma equação parecida com uma função do primeiro grau, lá da matemática, só com os termos envolvidos nesse contexto, para descrever exatamente esse comportamento. E a gente vai lembrar justamente das equações de dilatação linear. Então, comprimento final de uma barra é o seu comprimento inicial mais o quanto ela vai dilatar. E essa dilatação é justamente o que nós temos como fórmula para dilatação linear, que depende do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação e da variação de temperatura. E aí eu consigo perceber que agora sim, isso aparece mais ou menos como uma função do primeiro grau. Só que o coeficiente de dilatação linear, ele não é diretamente o coeficiente angular dessa reta. O coeficiente angular da reta, ele depende de dois fatores, do comprimento inicial da barra e do coeficiente de dilatação linear, ou seja, ele depende desses dois fatores. Então aqui existem alguns cenários para a gente resolver.
Um dos caminhos é um pouquinho mais matemático. A gente pode imaginar, inclusive dá para fazer isso lá na geometria analítica, na matemática, que se eu tenho duas retas paralelas, necessariamente os seus coeficientes angulares são iguais. E por isso eu poderia igualar, compreendendo que os coeficientes angulares eles dependem desses dois fatores, do comprimento inicial e do coeficiente de dilatação linear de cada um dos materiais. E tentando interpretar isso, eu poderia imaginar o seguinte: como essa dilatação depende do comprimento inicial, a barra que a princípio deveria dilatar mais, que é a y, já que ela tem um comprimento inicial maior, para ela dilatar a mesma coisa que a x, ela precisa ter um coeficiente de dilatação menor. Quantas vezes menor? 1,5 vezes menor, para que essas duas coisas se compensem. E é a conclusão que nós chegaríamos igualando os dois coeficientes angulares das retas, que nesse caso seria apenas o produto entre L0 e α, conforme a gente destacou nessa equação. Então eu faria que o comprimento inicial de x vezes o coeficiente de x é igual ao comprimento inicial de y vezes o coeficiente de dilatação de y. Esse é um caminho para resolver. E o outro seria interpretar que a variação de temperatura é a mesma e nesse cenário as duas vão dilatar a mesma coisa. E a gente poderia começar matematicamente igualando as dilatações de cada barra, escrevendo que a variação de comprimento da x para a mesma variação de temperatura vai ser igual à variação de comprimento da y. Isso vai nos levar à mesma conclusão. Então a variação de comprimento de x vai ser L0 de x vezes α de x vezes a variação de temperatura que a x vai sofrer. Já vou colocar apenas como ΔT, porque vai ser igual para y e vai ser mais um termo que a gente vai acabar cancelando e chegando à conclusão que a gente havia falado de uma forma um pouquinho mais matemática. L0 de y, α de y, variação de temperatura. Cancela esse ΔT e aí usa a proporção do gráfico. O comprimento inicial da barra x ele chamou apenas de L0, α da barra x nos interessa achar uma relação, comprimento inicial da barra y, 1,5 L0 vezes αy. L0 dos dois lados nos permite cancelar e ele pergunta a relação entre αx e αy. Então eu vou passar para o outro lado, αx sobre αy, e isso aqui vai sobrar 1,5, que em fração seria 3/2, letra D. Questão 22. Traz uma máquina térmica operando no ciclo de Carnot, extrai 1.500 joules de energia do reservatório quente, cuja temperatura é de 250 Kelvin. A eficiência máxima da máquina, o trabalho realizado e a energia liberada para o reservatório frio a 150 Kelvin por ciclo de operação da máquina são, respectivamente... Aqui a ideia é lembrar que uma máquina térmica é um sistema que vai aproveitar a energia térmica para realizar trabalho e inevitavelmente vai dissipar isso um pouco para o ambiente. Como, por exemplo, o motor de um carro que aproveita a combustão da gasolina, gera trabalho movimentando o carro e acaba dissipando calor para o ambiente de forma inevitável. A gente não tem como evitar essa perda. E é justamente por isso que as máquinas térmicas apresentam rendimentos abaixo de 100%. Ainda uma máquina térmica ideal, que seria aquela que trabalha segundo um ciclo de Carnot. Um ciclo idealizado que tem uma sequência de passos específicos para realizar e ter o maior rendimento possível. Essa máquina, então, e qualquer máquina térmica, a gente pode ilustrar como se fosse o seguinte cenário. Uma fonte quente, alguma coisa que vai fornecer calor para o sistema, se fosse o motor de um carro seria a própria combustão da gasolina, e aí da fonte quente é retirada uma certa quantidade de calor, que eu vou chamar de Qzinho, quantidade de calor retirada da fonte quente. E aí essa quantidade de calor vai para a máquina térmica, que apresenta alguma função, gerar trabalho. E um pouco vai ser dissipado, por exemplo, para o ambiente, que a gente pode chamar de fonte fria, de reservatório frio. E, nesse contexto, é para onde a energia vai ser dissipada. E aí ele diz o seguinte: essa máquina que opera segundo o ciclo de Carnot, e por isso nós podemos calcular o rendimento dela a partir das temperaturas da fonte fria e da fonte quente,
O ciclo de Carnot nos permite trabalhar com essa relação, já que nesse ciclo as trocas de calor são proporcionais às temperaturas de cada fonte. Então, o rendimento de uma máquina de Carnot é dado pela seguinte expressão: temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente. Então, 1 menos temperatura da fonte fria já está em Kelvin, e essas equações que trabalham com temperatura absoluta precisam ter a medida em Kelvin, obrigatoriamente. E isso aqui, então, vai ficar 150 dividido por 250. Fazendo essa conta aqui, dá para dar uma simplificada e dividir por 5. Isso aqui vai ficar 3/5. E 1 menos 3/5. 1 inteiro é a mesma coisa que 5/5. Então, isso vai ficar 2/5. Esse é o rendimento dessa máquina, ou seja, o quanto ela aproveita de todo o calor que vai ser fornecido a ela. 2/5, ela aproveita isso da energia fornecida a ela. E aí eu meio que posso fazer o restante de cabeça. Ela aproveita 2/5 do que foi fornecido, que nesse caso foi 1.500. Então o trabalho realizado é 2/5 de 1.500, que vai dar 2/5 vezes 1.500, fica 3.000 dividido por 500, 600. E como o total é 1.500, se 600 se transformou em trabalho, ou seja, foi utilizado, aquilo que foi dissipado é o restante, 900. E eu poderia chegar nisso através de equações. Então, outra forma de eu calcular o rendimento, e aí isso não é válido apenas para o ciclo de Carnot, é o conceito de rendimento para qualquer máquina térmica, é o quanto eu aproveito, que nesse caso é o trabalho útil, aquilo que vai ser de fato utilizado, dividido pela quantidade de calor recebida da fonte quente. Então, o rendimento é 2/5. Quero determinar o trabalho e sei que o total recebido foi 1.500 joules. Multiplicando isso aqui e resolvendo, eu chego a um trabalho de 600 joules. E necessariamente a quantidade de calor total fornecida a essa máquina térmica é igual à soma daquilo que se transformou em trabalho e aquilo que foi dissipado. Questão 23. No bloco superior abaixo são listadas leis da termodinâmica. No bloco inferior, frases que caracterizam cada uma dessas leis. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. Primeira afirmativa, ou primeira lei, lei zero da termodinâmica, que tem a ver com a ideia de equilíbrio térmico e vai ser perfeitamente descrita pela terceira afirmação. Essa aqui. Se dois sistemas termodinâmicos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Uma característica fundamental da troca de calor, que depende apenas aí da temperatura de cada um dos corpos. Então essa frase é justamente a lei zero da termodinâmica e o princípio de equilíbrio térmico. A primeira lei da termodinâmica é aquela que a gente associa à variação da energia interna de um sistema a partir das trocas de energia possíveis que um gás pode realizar: calor e trabalho. Então a primeira lei da termodinâmica, ela é a ideia da conservação de energia às transformações gasosas. A variação da energia interna de um gás depende das trocas de energia que ele vai realizar, que podem ser na forma de calor ou na forma de trabalho. Trabalho tem a ver com expansão ou compressão. E aí, para a gente lembrar, numa expansão, a variação de volume do gás é positiva. E isso significa que durante uma expansão o gás gasta a sua energia. Já numa compressão, o ΔV é negativo, o trabalho também fica negativo, e numa compressão o gás está recebendo calor. E isso faz com que o trabalho seja também negativo. Já a variação de energia interna guarda uma relação direta com a temperatura. Ela depende desses fatores aqui. E o mais importante é que depende da variação de temperatura. Se um gás for aquecido, então a sua energia interna aumenta. Se ele for resfriado, a sua energia interna diminui. A variação da energia interna é proporcional à variação de temperatura e os comportamentos são equivalentes. E aí, então, a primeira lei da termodinâmica é aquela que vai falar sobre o que acontece com a energia interna de um gás a partir dessas trocas de energia possíveis que ele pode realizar. E isso fica justamente o que está na segunda afirmação. O calor fornecido a um sistema termodinâmico é consumido na variação da energia interna deste sistema e na realização de trabalho contra forças externas que agem sobre ele. Então é exatamente isso aqui. E por fim,
A segunda lei da termodinâmica tem dois enunciados. Um de forma mais prática, que tem a ver com máquinas térmicas, onde a ideia é que qualquer máquina térmica operando em ciclos não consegue ter um rendimento maior ou igual a 100%, ou seja, ele é sempre menor do que 100%. E o outro enunciado, um pouco mais teórico, é o sentido em que o calor flui espontaneamente, que é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E aí é o que diz a primeira afirmativa: o calor não flui espontaneamente de uma região mais fria para uma região mais quente, já que isso é o oposto do sentido espontâneo. E aí isso nos leva a 3, 2, 1. Letra E. Questão 24 diz: a figura abaixo mostra duas configurações de cada uma de duas ondas estacionárias em duas cordas idênticas, x e y, fixas nas duas extremidades e igualmente tensionadas. Considere Fx e Fy, respectivamente, as frequências das ondas nas cordas x e y. As figuras seguintes mostram duas configurações de cada uma de duas ondas estacionárias de frequência Fx' e Fy' em tubos sonoros abertos e idênticos. Assinale a alternativa em que a razão entre as frequências nos tubos sonoros abertos é igual à razão entre a frequência das ondas nas cordas. Então a ideia aqui é a gente lembrar qual que é o padrão de uma onda estacionária estabelecida em uma corda e uma onda estacionária estabelecida em um tubo sonoro aberto. Quando aparece uma onda estacionária, eu sempre recomendo que a gente lembre e faça esse desenho dessa forma. Uma linha contínua e uma linha aqui pontilhada, para que a gente lembre que cada uma dessas linhas traçadas representam a mesma corda, afastadas ou defasadas uma da outra de exatamente um período. O que isso significa? Que a corda em cada um desses desenhos está defasada de um período. Então, se por um lado eu olho nessa parte aqui e eu tenho uma crista, a sequência aqui eu tenho um vale para a mesma onda da linha contínua ou da linha pontilhada. Então, para retomar os nomes, esse ponto aqui, onde a corda fica em repouso, é o nó, e os pontos onde ela vai vibrar, nós chamamos de ventres, os pontos onde em uma onda estacionária eu ainda tenho vibração. E a lógica é, para eu medir um comprimento de onda, eu preciso ir de uma crista até a próxima, de um ventre até o próximo, ou a distância entre quaisquer dois pontos consecutivos que entre eles eu tenho uma oscilação completa. E no caso de uma onda estacionária, eu não posso ir de um ventre até o próximo, porque de um ventre até o próximo, eu não estou indo de uma crista até uma crista, eu estou indo de uma crista até um vale. Então eu tenho que cuidar dessa relação aqui, que em uma onda estacionária, de um ventre até o próximo, isso é meio comprimento de onda e não uma onda inteira, não é uma oscilação completa. E aí agora a gente vai comparar o quanto de oscilações aconteceram ao comprimento dessa corda. Se eu pegar a primeira situação, a gente percebe o seguinte, que eu tenho exatamente uma oscilação, ou seja, um comprimento de onda na primeira configuração. E aí eu posso dizer, nesse cenário, que o comprimento dessa corda é igual ao comprimento de onda formado na primeira situação. Já na segunda, eu tenho um comprimento de onda mais curto, a onda encolheu em relação à primeira situação. Se o comprimento de onda ficou mais curto, significa que a frequência aumentou. Quanto mais oscilações eu tenho, mais curta a onda tende a ficar. E por causa disso, a gente vai fazer de novo uma relação aqui. O comprimento da corda agora corresponde a 1,5 comprimentos de onda dessa nova onda que se formou, que tem menor comprimento de onda e, como consequência, maior frequência. Como a relação aqui é inversa, eu poderia dizer que o novo comprimento de onda implica em uma frequência 1,5 vezes maior, já que nós temos um comprimento de onda 1,5 vezes menor. O segundo comprimento de onda seria L dividido por 1,5, ou seja, 1,5 vezes menor. E para que as cordas tenham uma relação entre os seus comprimentos de onda, isso implica numa relação inversa para as frequências, mas essa proporção vai ser a mesma. Então eu posso comparar ou as frequências propriamente, que é o que o problema quer,
ou eu tento buscar uma situação de tubos sonoros abertos que tenha essa mesma relação para os comprimentos de onda formado. Vai dar na mesma e vai funcionar. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai tentar achar esse padrão dentre as alternativas. E aí a gente começa então na primeira percebendo o seguinte: isso aqui seria análogo ao que a gente fez antes quando a gente fez uma linha contínua e uma linha pontilhada. Então linha contínua e linha pontilhada é a mesma onda defasadas por um intervalo de tempo de um período, ou seja, o tempo necessário para completar uma oscilação. E a lógica é a mesma. Esse ponto aqui eu tenho um ventre, um nó, e nesses pontos nas extremidades nós temos ventres. Nas extremidades o ar está vibrando e neste ponto aqui ele está parado, que é o nó. Essa representação que a gente faz de ondas, ela é literalmente isso, uma representação. Não é o que de fato o ar está fazendo dentro desses tubos. Eu tenho de imaginar que nas regiões onde eu tenho nó em ondas sonoras dentro de tubos, é onde o ar fica parado. Então nessa região aqui, ó, eu tenho o ar muito concentrado, uma pressão alta, e nessas regiões aqui o ar está mais rarefeito e ele está vibrando. Então essa é a ideia que a gente tem por trás de ondas estacionárias em tubos sonoros. Onde eu tenho ventre, o ar consegue se movimentar, e nos nós o ar está momentaneamente comprimido. Ele vibra menos do que nas outras regiões, e é a partir disso que a onda então se propaga. E o padrão que a gente vai buscar é o mesmo que a gente tem no enunciado. Para que a proporção entre as frequências se mantenha, é necessário que a proporção entre os comprimentos de onda também se mantenha. E aí no primeiro desenho nós temos isso aqui. O comprimento do tubo dá origem a meio comprimento de onda. Já no desenho de baixo, nós temos exatamente um comprimento de onda. O comprimento do tubo vai dar origem a uma onda. E aí nós não temos essa mesma proporção que nós tínhamos no enunciado. Então isso aqui não é verdade. A gente até pode fazer um pouquinho de álgebra aqui para achar uma relação entre as frequências, mas é um caminho mais rápido. Para manter a proporção entre as frequências, eu preciso manter a proporção entre os comprimentos de onda. No segundo cenário, nós temos isso aqui. De novo, o tubo superior, o tamanho dele é igual ao comprimento de onda formado, e na onda de baixo eu tenho 1,5 oscilação, ou seja, 1,5 lambda. Novamente, nós temos um comprimento menor, ou seja, uma frequência maior, mas não é a proporção do enunciado. Questão 25. Um método útil de localizar as imagens formadas por um espelho esférico é utilizar a construção geométrica de um diagrama de raios luminosos. Considere as afirmações abaixo para um espelho côncavo. Raios luminosos que atingem o espelho paralelamente ao seu eixo principal são refletidos através do ponto focal. Verdadeiro. Isso é justamente a construção que nós temos quando a gente estuda espelhos esféricos. Então, o espelho esférico côncavo é aquele que a parte interna da esfera que dá origem a esse espelho vai ser a refletora, e aí os pontos que a gente tem que lembrar são o centro, o foco e o vértice. Então, o foco é o ponto médio entre o centro e o foco. O foco, aliás, é o ponto médio entre o centro e o vértice. O centro de curvatura corresponde ao centro da esfera que deu origem a esse espelho esférico, e o vértice é o polo da calota esférica que corresponde a esse espelho. E sim, isso é verdade. Esse é um dos raios fundamentais de que nós precisamos conhecer. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal converge para o foco, nos espelhos esféricos côncavos. Então isso é verdadeiro. 2. Raios luminosos que divergem de uma fonte pontiforme colocada no ponto focal do espelho são refletidos pelo espelho como raios paralelos ao seu eixo principal. Verdadeiro. É justamente um dos princípios da óptica geométrica. A trajetória de um raio de luz é independente do seu sentido, ou seja, quando eu olho para uma trajetória em que o raio de luz veio paralelo ao eixo principal e passou pelo foco, eu poderia pensar nela ao contrário. Qualquer raio de luz que incida passando pelo foco de um espelho côncavo retornará e será refletido de forma paralela ao eixo principal. Então isso está correto. Questão afirmativa 3 diz:
Raios luminosos que atingem o espelho passando pelo seu centro de curvatura são refletidos paralelamente ao eixo principal. Falso. Qualquer raio de luz que incida passando pelo centro de curvatura em espelhos esféricos está incidindo justamente em cima da normal, e por isso ele volta refletido sobre ele mesmo. Quando nós temos uma superfície esférica, a direção normal a qualquer ponto dela é a direção que passa pelo centro dessa superfície esférica. Então, um raio de luz que passa pelo centro de curvatura volta refletido sobre ele mesmo. E essa seria a trajetória, e esse raio de luz não iria sofrer desvio algum, ele simplesmente volta refletido sobre ele mesmo, e essa continuidade dessa linha seria apenas para representar a direção normal, que em uma superfície esférica vai ser sempre a direção que passa em cima do raio correspondente a essa superfície esférica. E, portanto, a afirmativa 3 está incorreta e fica como gabarito letra C. Apenas. Questão 26 diz o seguinte: duas cargas elétricas pontiformes iguais a Q e de mesma massa são colocadas em um recipiente isolante hemisférico liso de raio R. Recipiente esférico liso para dizer que não há atrito. Depois que o equilíbrio de forças é atingido, as cargas elétricas representadas por círculos cinzas na figura abaixo arranjam-se conforme mostrado. A partir da figura, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparecem. A geometria do arranjo nos permite calcular o ângulo θ como sendo dado por em particular, para um arranjo que resultasse em um ângulo de 45 graus, a separação 2L entre as cargas seria igual a Considere G como módulo da aceleração da gravidade local e K a constante elétrica de Coulomb. Então a primeira ideia que a gente vai fazer é justamente analisar as forças que vão atuar em cada esfera, porque isso é um problema de estática e esse seria o nosso passo inicial em qualquer problema do tipo. Só mistura um pouquinho de eletrostática, que é lembrar da lei de Coulomb, mas em essência é um problema de estática. Então as forças que vão atuar em cada uma das esferas são o peso, sempre vertical para baixo. Além do peso, a força de repulsão elétrica entre elas, já que são cargas idênticas, e a linha de atuação de força elétrica, seja de atração ou de repulsão, é sempre a direção central, aquela que passa pelo centro das duas cargas. Então essas duas cargas vão se repelir, e por isso nós vamos ter uma força elétrica atuando nessa carga, e eu posso escolher qualquer uma das duas para desenhar, vai ser horizontal para a esquerda. E além dessas duas forças, nós temos a força normal, a força de contato dessa esfera com essa superfície. Esse arco vai fazer uma força e manter esse sistema em equilíbrio. E conforme a ideia do problema anterior, sempre que eu tenho uma superfície esférica, a direção normal a ela em qualquer ponto é a direção que passa pelo seu raio. E aí, por isso, eu posso garantir que a direção normal, neste ponto de contato, vai ser a direção que passa pelo raio, e é nessa direção que estará a força normal, a força de contato da esfera com a estrutura. E aí é justamente ela que vai deixar esse sistema em equilíbrio. Eu não posso trabalhar com o teorema de Lamy aqui porque nós temos um ângulo que não é um ângulo notável, nem sei que ângulo é esse, eu preciso caminhar pela decomposição. E por isso a gente já começa então imaginando que uma força como a normal inclinada numa diagonal para a direita, pouco dela atuando para a direita e um pouco dela atuando para cima. Um pouco para cima eu vou chamar de NY e o pouco para a direita eu vou chamar de NX. E aí, analisando o equilíbrio desse sistema, a força que está para a direita precisa equilibrar a que está para a esquerda e a que está para cima precisa equilibrar a que está para baixo. E por causa disso a gente vai escrever que peso é igual a NY e NX é igual à força elétrica de repulsão. E aí nessa questão ele trouxe ali o arco tangente, que seria a função inversa da tangente. Na prática a gente só vai calcular a tangente, depois é só ajustar. Então, para eu calcular a tangente desse ângulo, a gente começa imaginando o seguinte: a tangente do ângulo matematicamente me permite trabalhar com uma relação entre as normais. Então, se eu olhar aqui, eu tenho um triângulo retângulo escondido. A normal, ela faz o papel de hipotenusa e as componentes dela, NX e NY, fazem os papéis de catetos. Em relação ao ângulo θ, NX faz o papel de cateto adjacente e NY o papel de cateto oposto.
Então eu consigo achar a tangente desse ângulo simplesmente comparando NY com NX. Já que NY é o cateto oposto nesse contexto, NX é o cateto adjacente, e a gente já sabe que NY precisa ser igual ao peso da esfera, e NX precisa ser igual à força elétrica. Por causa disso, a gente consegue escrever que a tangente é a relação entre o peso e a força elétrica. Essa vai ser a tangente desse ângulo, que indiretamente conseguiria, por exemplo, nos dizer a que altura esse sistema ficou em equilíbrio. Então o peso é igual a massa vezes a gravidade, e a força elétrica é a lei de Coulomb de repulsão entre essas cargas. Então constante, produto entre as cargas, que no problema ele disse que é Q, então cada uma valendo Q vezes Q vai ficar Q ao quadrado. E a separação entre elas é tudo isso aqui, ó, que no caso vai dar 2L. Sem esquecer que a lei de Coulomb tem esse quadrado na distância, então vai ficar 2L ao quadrado. E aí a gente vai resolver esse negócio. Eu posso pensar como sendo uma divisão de frações, então eu vou copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, vou colocar aqui do lado e colocar apenas o resultado do outro lado para que a gente calcule. Então vai ficar que a tangente de θ é igual a mg vezes o inverso da nossa fração de baixo. 2L ao quadrado vai ficar 4L ao quadrado dividido por kq quadrado. E aí eu procuro então aquela resposta que tenha que o arco tangente desse ângulo são as letras que nós temos desse lado. Então 4mgl ao quadrado sobre kq ao quadrado. Fica aí por enquanto letra A e letra E. E a segunda pergunta é, se o ângulo for 45, qual será a separação 2L entre as cargas? Então, se o ângulo for 45, a tangente vai ser 1. E aí eu substituo nessa expressão a tangente de 45 por 1, e aí eu isolo justamente o 2L. Então, tangente de 45 vale 1. Quero isolar o 2L, então eu já vou reescrever esse negócio um pouquinho diferente. E já vou deixar de uma forma mais conveniente. Então, tangente de 45 vale 1. Vai passar para o outro lado o kq quadrado. Vai passar dividindo o m vezes g. E isso aqui que ficou do lado direito, 4L ao quadrado, eu vou escrever assim, ó, 2L ao quadrado. Ou seja, eu só vou jogar para o outro lado a raiz, ou extrair a raiz dos dois lados, tanto faz a lógica que você for pensar, desde que entenda isso. Então eu já vou extrair a raiz quadrada desse lado, e aí é só lembrar que ou melhor, extrair a raiz quadrada de um número é a mesma coisa que elevá-lo na 1/2. E aí é só procurar por isso, né? Esse Q a gente consegue extrair de dentro da raiz, e aí isso aqui vai ficar Q vezes raiz quadrada de K sobre mg. No caso, K sobre mg vai ficar elevado na 1/2. E aí, portanto, fica a letra E. O gabarito. Que a URGS se inspirou um pouquinho, né? Questão 29. As equações abaixo apresentam algumas reações de decaimento espontâneo de alguns isótopos do elemento plutônio, onde E com o sinalzinho de menos representa um elétron, ou E com o sinalzinho de mais representa um pósitron, e essa letra aí, que seria um Mi, ou um V, né? Parece um V, representa um neutrino, ou com o tracinho em cima, o antineutrino. As reações contêm lacunas entre parênteses sobre os produtos das reações. A lista abaixo apresenta eventuais possibilidades para preencher essas lacunas. Assinale a alternativa em que os elementos da lista acima preenchem corretamente as lacunas das equações na ordem em que elas aparecem. Então, normalmente, as radiações que a gente acaba trabalhando no ensino médio, ou os decaimentos, são alfa, beta e gama. E aí, por isso, a gente vai começar por esse caminho e vai tentar ver o que sobra aí para trabalhar com a informação que faltar. E aí, normalmente, o que nós sabemos é de que um elétron é basicamente a radiação beta.
Então a emissão beta, o decaimento beta, é quando nós temos a seguinte situação. Um nêutron vai decair em um próton mais um elétron. E esse elétron é justamente aquilo que nós chamamos de radiação beta. E nesse decaimento a gente tem, por exemplo, todos os princípios de conservação acontecendo. Conservação de energia, conservação de momento e, importante para nós nesse contexto, é a conservação de carga elétrica. Então, inicialmente, um corpo neutro, um nêutron, dá origem a duas partículas de mesmo módulo de carga, mas com sinal contrário. E aí esse decaimento por gerar um próton faz com que o número atômico aumente em uma unidade, mas a massa não sofre alteração, porque a massa do nêutron é muito próxima da massa do próton e justamente por isso o elétron ele tem uma massa muito pequena. Então a gente vai começar justamente pelas afirmativas que trazem esse decaimento. Né? No ensino médio não é muito comum a gente falar sobre o decaimento que emite um pósitron ou algumas outras partículas que acabam surgindo nesses tipos de decaimento. Então a gente começa por aquilo que é mais comum a nós, que são as duas afirmativas aqui. E eu vou começar especificamente pela última, porque é aquilo que a gente está mais acostumado. Um elétron sendo gerado depois do decaimento, que é justamente isso aqui. Então, um decaimento desse tipo, eu preciso esperar, devido à geração de um próton, que o número atômico aumente em uma unidade. Então, o que eu espero? Que aqui, ó, eu não tenha mais o mesmo elemento. Eu tenho de ter um número atômico, uma unidade maior e mesma massa. Então, eu tenho que procurar número atômico 95 e massa 241 nessa terceira coluna aqui. Então, 95 e 241, isso já alivia um pouco a situação, porque agora eu fico entre B e C. Claro que nós não devemos fazer questões nessa lógica de fazer por eliminação. Eu preciso conhecer o conteúdo e preciso aprender de verdade. Mas especificamente para URGS é interessante, porque se eu não conseguir resolver, eu preciso chutar naquela que eu marquei menos. Coluna 2, o que nós temos? Então eu tenho uma situação que envolve ali um elétron, só que ele está do outro lado da igualdade. Ou da flechinha, não é propriamente uma igualdade. Nesse caso, o que nós temos é essa reação aqui ao contrário. Então, um elétron interagindo com um próton, dando origem a um nêutron. E isso faz com que o número atômico diminua uma unidade, porque aquilo que antes era um próton agora vai ser um nêutron. E, de novo, a massa atômica não sofre alteração. Então, eu preciso agora que eu tenha essa conservação da massa, mas que o número atômico acabe aumentando, diminuindo uma unidade, já que o elétron vai interagir com o próton e vai dar origem a um nêutron. Então nós temos aí que o número atômico tem de diminuir uma unidade, ou seja, fechou. Letra B é o gabarito, já daria para responder. E a primeira reação que nós temos então, onde é gerado um pósitron, isso acaba acontecendo do decaimento de um próton, justamente porque a gente tem aí uma conservação da carga, então algo positivo dando origem a algo positivo. E aí é o decaimento de um próton em um pósitron mais um nêutron. Mas isso não é algo muito comum de ser ensinado, a gente foca mais nessas radiações que são mais conhecidas e sabendo essas, normalmente a gente já vai conseguir resolver qualquer pergunta que apareça. Questão 30. Com boa aproximação à lei da irradiação de Stefan Boltzmann, medida em watt por metro quadrado, permite calcular a temperatura média da Terra. Supondo-a sem atmosfera e como um corpo negro ideal a temperatura T, o balanço energético entre a irradiação recebida do Sol e a transmitida pela Terra de volta ao espaço fornece uma temperatura de aproximadamente menos 18 graus Celsius para a temperatura média da Terra. Entretanto, sabe-se que a temperatura média da Terra é de 288 Kelvin, aproximadamente 15 graus Celsius, ou seja, 33 graus Celsius mais quente do que a hipótese da inexistência da atmosfera. Esse aquecimento adicional é o que se chama de efeito estufa, no qual alguns gases da atmosfera, como por exemplo o dióxido de carbono e o metano, absorvem e reemitem radiação infravermelha. Sabendo que a constante de Stefan Boltzmann vale 5,67 vezes 10 a menos 8, a irradiação infravermelha emitida pela atmosfera é, em watt por metro quadrado, aproximadamente. Então essa questão, a URGS talvez tenha se passado, ficou um pouquinho confusa, e confesso que a primeira vez que eu fiz eu não achei o gabarito da URGS,
porque a questão dá a entender que ela quer aquilo que foi acrescido, digamos assim, de temperatura pela atmosfera. E se eu fizer a diferença entre aquilo que é emitido considerando a Terra sem atmosfera e com atmosfera, eu chego no gabarito. Quer dizer, não no gabarito, eu chego numa resposta que é a letra A. Só que a URGS deu como gabarito simplesmente um cálculo de eu jogar nessa fórmula a temperatura de 288 Kelvin. Então, o que a URGS considerou como gabarito foi isso. Colocar que a intensidade é dada como se fosse isso aqui. A constante e a temperatura calculada como T elevado na 4. Então não sei bem o que a URGS tentou fazer, até porque isso é uma questão complexa. A nossa atmosfera ela acaba absorvendo energia e reemitindo ela tanto da atmosfera para fora, para o espaço, quanto da atmosfera para dentro, em direção à Terra novamente, à superfície terrestre. E aí o contexto da questão meio que leva a pensar um pouquinho nessa diferença, mas o gabarito é dado considerando apenas esse cálculo. Então, 5,67 vezes 10 na menos 8 vezes a temperatura de 288 elevado na 4. E aí tinha que fazer essa conta na mão aí e chegar em aproximadamente 390 watts por metro quadrado. Isso foi o que a URGS considerou como gabarito. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e se tu curtiu, me segue porque vem mais vídeos assim por aí.